Graças e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Romanos, capítulo 15. Verso 13, onde é o versículo da nossa temática. Amém? Tem alguém sem Bíblia do seu lado? Não, né? Amém. Acompanhe. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Podeis sentar, que Deus nos abençoe pela sua palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu e pastor Denis, como vocês sabem, somos amigos e irmãos já de algum tempo. Eu vim no caminho conversando com minha filha Marceles e estávamos na dúvida se eram 12 anos ou se eram 11 anos. Mas são 11 anos para a glória de Deus. E desses 11 anos, eu acho que a terceira participação aqui, muito grato ao Senhor por essa oportunidade de poder estar compartilhando e, de certa forma, sendo um instrumento dele na ministração da palavra aqui neste lugar e também glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Falar de esperança nos dias de hoje é falar de algo que a nação ou o mundo ela está precisando ouvir. Falar de esperança é talvez trazer uma boa mensagem para os corações de muitas pessoas que nos dias de hoje, que especificamente nesse ano, estão aflitas por diversos fatores, mas dentre os principais, essa pandemia que vivemos e que tem afligido a vida de muitos, e que muitos estão esperançosos na vacina, que a vacina ela seja eficaz. Muitos estão depositando a sua esperança, a sua confiança, a sua fé na eficácia dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então, falar de esperança nos dias de hoje é falar de um tema bastante propício para o tempo em que estamos vivendo. Mas a intenção nessa noite da mensagem é trazer à tona a que tipo de esperança o apóstolo Paulo ele está se referindo. Porque talvez muitos estejam com a esperança voltada na conquista de algo, na conquista de algum bem, na conquista da saúde, na conquista de uma promessa de emprego. Talvez a sua esperança esteja depositada nessas coisas. Mas qual a esperança que o autor sagrado está se referindo? Não é? Então, a intenção da mensagem nessa noite é nós fazermos uma análise teológica bíblica para que assim possamos extrair de fato o sentido da esperança que Paulo ele está falando aqui nesse capítulo 15 e versículo 13 do seu livro escrito aos irmãos em Roma. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, o livro de Romanos, para alguns teólogos, o Novo Testamento poderia se resumir nesse livro, diante da complexidade, diante
por ele ser um livro que trata de tantos assuntos importantes dentro da doutrina da igreja. O livro de Romanos, ele é um livro altamente teológico, mas ele também é um livro doutrinário, ele é um livro prático. Paulo escreve a sua carta aos irmãos em Roma, onde ele não foi o fundador da igreja em Roma, mas ele se preocupa com os irmãos que estão em Roma, na igreja de Roma, e com as dificuldades que eles estão passando. Paulo, no ano de 57, ele está em Coríntios, mas sabe das notícias dos irmãos em Roma. Ele tem um desejo de ir até lá, então ele escreve uma carta endereçada para eles, né, dizendo que quer fazer de Roma uma base, da igreja de Roma, uma base missionária, para ele poder chegar à Espanha. Mas antes disso, ele quer compartilhar de algumas experiências espirituais, e diante disso, ele escreve esse livro de 16 capítulos, onde ele tem uma divisão dos 8 primeiros capítulos ser bastante teológica, e dos 8 seguintes ser mais doutrinário, mais prático, onde muitos estudiosos e teólogos, eles dividem esse livro em 2 grandes partes, e cada parte dessa tem algumas subdivisões. Para Calbart, esse livro ele é fantástico. Talvez o melhor, ou o livro mais completo que Paulo escreveu dentre os 13 livros que ele escreveu. Mas, diante de todo um contexto, diante de toda uma situação de problemas doutrinários que a igreja estava passando, de filosofias heréticas que entraram dentro da igreja, e a igreja, de certa forma, está se conduzindo de maneira errada, diante da divisão que existia dentro da igreja, onde os judeus queriam ser melhor do que os gentios que se converteram ao evangelho, Paulo escreve esse livro fantástico. Seria muito presunçoso de nossas partes dizer que o Novo Testamento se resume aqui. Seria porque todos os livros do Novo Testamento foram escritos segundo a vontade de Deus e cada um deles tem a sua importância. Mas, diante desse breve resumo da carta de Romanos, quais são as lições, quais são as verdades que nós podemos tirar para as nossas vidas nessa noite? Quais são as verdades que podem nos edificar, uma vez que estamos falando de esperança? O Cristo, a nossa esperança. Então, nesse sentido, eu quero agora me reportar a que tipo de esperança Paulo está tratando nesse texto. Será que é uma esperança de promessa? Será que é uma esperança de algum bem que vai ser conquistado? Que esperança é essa que Paulo está falando? Porque aqui é um fechamento dele, esse versículo 13. Então, vendo isto, nós vamos poder entender melhor a que esperança Paulo está falando. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, para as nossas vidas, está no verso 8. Me acompanhe, por favor. Deixa aberto, nós não vamos sair daqui. Veja bem o que Paulo diz. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo. A esperança que Paulo está dizendo aqui no verso 13, ele começa a identificar a partir daqui que esperança é essa. A esperança que os pais, os antepassados, eles se agarraram, eles se apoiaram
Deus, ele fez promessas aos pais, lá desde Abraão, Isaac, Jacó. Deus é um Deus que estabelece alianças. Deus é um Deus que estabelece decreto. Deus é um Deus que estabelece pactos. E dentre esses pactos estabelecidos por Deus com o homem, os nossos antepassados se agarraram na esperança da promessa da bendita e da boa palavra de Deus. Quando nós nos reportamos aos pais, aos nossos antepassados, nós vamos nos lembrar que no Éden, Deus estabelece uma aliança com o homem, e essa aliança é chamada de aliança das obras, onde ela é baseada na obediência. Deus diz: Adão, tu pode fazer tudo, tu pode administrar tudo, mas tu só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse texto é o texto onde Deus estabelece uma aliança com Adão, e ela é chamada de aliança das obras, baseada na obediência. Quando nós andamos mais um pouquinho, chegamos no capítulo 3 de Gênesis, Deus estabelece a aliança da queda, que é também chamado de proto-evangelho, do protótipo do evangelho, porque o evangelho ele começa a ser progressivo. Deus ele vai se revelando ao homem progressivamente, e ali Deus estabelece a aliança da queda, trazendo juízo sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, sobre a criação e sobre a serpente. Mas ao mesmo tempo também nesta aliança vem a primeira referência sobre o Messias, sobre a semente da mulher, sobre aquele que haveria de vir para salvar o mundo. O Emanuel estava começando a ser revelado aqui. E os nossos antepassados, eles começaram a se prender nessa esperança do cumprimento da palavra de Deus. Quando chegamos em Noé, nós vamos ver Deus estabelecendo a aliança da preservação da raça, porque todos os homens morreram, mas Deus preservou uma família para que através de Sem, Jafé e Jacó surgisse 3 nações, 3 povos, 3 continentes, e ali pudesse ter continuidade a raça humana. Quando nós chegamos em Moisés, nós vemos a tipificação de Jesus Cristo, alguém que seria semelhante a Jesus como um libertador, e Deus estabelece esta aliança. Quando chegamos em Davi, nós vemos Deus estabelecendo a aliança, dizendo que no teu trono não faltará sucessor, e o menino que nasce na manjedoura por parte de José tem genealogia davínica, por parte de Maria ele tem raízes davínicas, por isso ele é rei. Quando nós chegamos na pessoa bendita de Jesus Cristo, Deus estabelece a aliança da graça. Então, Paulo está dizendo que os nossos irmãos, nos tempos passados, eles se agarraram na esperança da promessa, do cumprimento da semente da mulher, da virgem que daria à luz a um menino, e o seu nome seria Emanuel. Quando o anjo Gabriel aparece e diz: olha, a tua oração foi vida, a tua mulher dará à luz a um filho, ele será o precursor do Messias. Aleluias. Essa é a esperança que Paulo está falando aqui, a esperança do cumprimento da promessa. E diante das promessas de Deus para as nossas vidas, nós temos que nos agarrar, depositar toda a nossa esperança, assim como os nossos antepassados, eles também fizeram. Pela fé, creu Abraão. Deus faz a promessa da posteridade com Abraão, e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias.
Deus é um Deus que ao fazer as suas promessas, Ele as cumpre. Nenhuma da sua boa palavra falhou. Os nossos irmãos do tempo passado não tiveram a oportunidade de conhecer, de ver o Messias, mas eles simplesmente creram. E por crer, depositaram a sua esperança nas promessas de Deus. Amém? Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Então se agarre nessas promessas. Seja esperançoso, porque Deus irá cumprir toda a sua boa palavra para com as nossas vidas, porque aquilo que Ele decretou está decretado, Ele não volta atrás. Aquilo que Ele sentenciou para as nossas vidas é prego batido e ponta virada, vai acontecer, pronto e acabou, porque Ele é zeloso pela sua palavra. E crendo nisso, os nossos irmãos, eles se agarraram, ficaram na esperança, na expectativa de que iria se cumprir. John Stott vai dizer que com os judeus, com os hebreus, Deus estabeleceu alianças. Mas no verso 9, ele vai dizer algo que é formidável. E é o nosso segundo ponto, meu segundo destaque para o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Hoje o culto ele não vai ser um culto de prosperidade não, tá? A mensagem ela não vai ser uma mensagem da teologia da prosperidade nem do determinismo. Ela vai ser bíblica. Eu não posso mudar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Verso 9. Deus é Deus dos gentios, Deus é Deus das nações, Deus é Deus dos povos. E assim diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus é um Deus que com os judeus, Ele agiu através das alianças, através dos pactos, através dos seus decretos. Mas com os gentios, Deus ele age de maneira misericordiosa. Olha que coisa maravilhosa. Na mentalidade dos judeus, Deus seria alguém exclusivo para eles. Deus ele não iria conquistar outros povos, Deus não salvaria outros povos, Deus não era Deus de outros povos. E eles pensavam errado porque eles eram egoístas. Mas Deus sempre foi o Deus das nações. Todos os povos são obras das mãos de Deus, e Deus tem interesse de salvar, de resgatar, de buscar todos os homens e mulheres e de todas as nacionalidades. Por isso, John Stott, ele diz, Deus é um Deus que não é exclusivo dos judeus, mas Ele é um Deus de todos os povos. E Paulo aqui, ele está citando o Salmo 18, verso 49, quando vai dizer que os gentios também iriam louvar o teu santo nome. Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, e Deus revela a Paulo que com os gentios ele tem também negócio, e esses gentios somos nós.
Gentios é todo aquele que não é judeu, e o evangelho chegou até a nós porque alguém pregou a palavra, porque Deus direcionou a alguém para que o evangelho chegasse até nós. Se você nasceu no berço, talvez o evangelho chegou até seus pais, seus avós, seus bisavós, mas o evangelho de alguma maneira chegou até as nossas vidas. E isso demonstra o interesse de Deus por todos os povos. Deus não é exclusivo dos judeus, Ele é um Deus de todos os povos. E um dia todos comparecerão diante do nosso Deus. Os homens estão afastados de Deus. Os homens são carentes de Deus. Os homens são caídos sem Cristo. Paulo vai dizer que é inimigo do Senhor. Em Efésios, Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que atua no filho da desobediência, dentre os quais todos nós andamos. Então Deus, Ele é um Deus que se importa com todos. E a promessa de Deus foi de abençoar todas as famílias da terra, quando Ele faz a promessa a Abraão. Mas algo é bem interessante também, que há a instrumentalidade de Deus para que a sua promessa ela alcance vidas. E a instrumentalidade que Deus usa para tal função é a igreja. A igreja é um instrumento de Deus para que as boas novas sejam anunciadas e os homens, vou usar uma linguagem bem popular, e os homens sejam conquistados para Cristo. A igreja, nós, somos os instrumentos que Deus separou para que o evangelho ele seja pregado. Nós, eu e você. Deus estabelece esse pacto, Deus estabelece esse decreto, Deus mostra a sua intenção a Paulo e o faz de apóstolo dos gentios. Mas como ouvirão a palavra se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Quão formosos são os pés deles. Então é a nós, é a igreja do Senhor, é através de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele pode fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas Ele delegou esta função à igreja. Então esta é missão nossa. Nós temos que cumprir o ID do Senhor, para que pessoas que estão agarradas em esperanças falsas, em esperanças tortas, elas possam se apegar à verdadeira esperança, Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Então é através da igreja que a glória de Deus se evidencia na vida dos outros. É através da igreja que pessoas ouvem o evangelho pelo poder do Espírito Santo, são resgatados das trevas. Nós não somos a luz, mas portamos a luz. Nós não libertamos, mas anunciamos aquele que liberta. Nós não salvamos, mas apresentamos aquele que tudo pode, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que muda vidas. Essa é a igreja.
E a tarefa da igreja, né, não é só adorar a Deus, não é só cultuar, mas ela também é missiológica. E nós temos que nos despertarmos para isso, porque bem é certo que Deus dá o crescimento da obra, mas é através das nossas vidas que o Senhor usa para que a obra prospere, para que a obra cresça. Deus, Ele nos chamou, Ele nos resgatou para o seu reino, não para ficarmos de braços cruzados, não. Nos chamou para sermos cooperadores do reino. E talvez no reino a maior função, isso é uma opinião minha, seja, além de adorar, mas como trabalhando, é da propagação do Evangelho. O anúncio de Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que abriu mão da sua glória e se fez homem, tabernaculou entre nós. Por isso somos comparados a sementes por Jesus. E cada um de nós temos que produzir para o reino. Por isso também somos comparados a árvores. Árvores que não dão fruto. Jesus manda pegar um machado e cortar. Mas eu entender esse Deus ainda é algo que às vezes a mentalidade humana às vezes não consegue entender profundamente, porque quem irá prescrutar a mente de Deus? Mas quando o Senhor ainda olha a árvore e ela não produz fruto, aí o administrador ainda diz assim: deixa eu cavar ao redor, deixa eu pôr um pouquinho de adubo, deixa eu aguar um pouquinho, para que na próxima estação ela possa dar o seu fruto. E se caso não, pode cortar. O que Deus está querendo dizer com isso? Que ainda há tempo de nós darmos os nossos frutos. Deus não chamou ninguém estéril para a sua obra. Deus não chamou ninguém estéril para a sua obra. Porque como a misericórdia, entendemos que pelo poder soberano de Deus, Ele pode todas as coisas, mas me entendam que é através das nossas vidas que esse poder vai ser evidenciado, através da igreja que esse poder vai ser evidenciado. Então, como os outros, as pessoas irão ouvir Cristo, vir à igreja, entregar seus corações, se nós não trabalharmos? Deus, Ele chama cooperadores. E se você estar no reino, é porque Ele lhe chamou para cooperar. E o pior, ou o melhor, que Deus, Ele sempre está nos dando a oportunidade. Para que os gentios possam chegar até Deus. O instrumento usado por Deus é a igreja. Então se deixe ser usado pelo Senhor, para que eles possam se apegar na verdadeira esperança. Cristo Jesus, o Emanuel prometido, a semente da mulher prometida, o Messias, o libertador. Mas um terceiro ponto que eu quero destacar ainda, está no verso 12. Eu quero tentar conduzir a amada igreja a entender a que esperança, de fato, Paulo está falando aqui nesse texto.
Verso 12, Paulo vai dizer: e outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, eles colocarão nele a sua esperança. Paulo ele está fazendo referência ao capítulo 11 do livro de Isaías. E da raiz de Jessé brotará, nascerá um rebento. Esse texto de Isaías, ele é um texto escatológico. E talvez aqui nós chegamos no clímax da esperança que Paulo ele está falando. Paulo está falando do Messias. Paulo está falando de Jesus. Isaías já tinha falado muito tempo antes, apontando para Cristo no seu nascimento, apontando para Cristo no seu ministério messiânico, apontando para Cristo quando ele voltar para estabelecer o seu reino sobre a terra. Então, aqui chegamos à realidade para as nossas vidas. Onde está fundamentada a nossa esperança? Agora é para nós, como igreja, nos dias atuais. Onde ou em que está fundamentada as nossas esperanças? Vimos que aos nossos antepassados, aos pais, estava toda a esperança fundamentada nos decretos e nas alianças do Senhor. Os gentios estão alicerçados a sua esperança no ato misericordioso de Deus em agregá-los também para tanto gentios como judeus serem agora um só povo, co-herdeiro com Jesus Cristo. Mas agora nós, onde está alicerçado, enficado, abraçado a nossa esperança? Onde? Será que temos colocado a nossa esperança naquilo que tanto almejamos para as nossas vidas? Como cristão, como igreja do Senhor, em que está baseada a nossa esperança? Em que está fundamentada a nossa esperança? Em que está baseada a esperança dos irmãos do Novo Testamento? Em quê? Aí, em alguns momentos, Jesus ele diz: eu vou, mas volto. Importa eu deixar vocês. Eu tenho que ir para preparar lugar. A esperança dos apóstolos no Novo Testamento é a volta do Senhor. É o cumprimento da palavra de Cristo. Nem os apóstolos foi o próprio Cristo. Eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. Na ascensão de Cristo, no capítulo 1, verso 10 e 11 do livro de Atos, o anjo olha e diz: varão galileus, por que vocês estão olhando para os céus a esse Jesus que voltará? A nossa esperança como igreja do Senhor é a volta do Messias para reinar com a sua igreja. Essa deve ser a nossa maior esperança e expectativa neotestamentária e atual para hoje. É o cumprimento da palavra, a parousia de Cristo, o soar da trombeta do arcanjo anunciando a sua volta com muito poder e glória. Essa deve ser
A esperança que nós, como igreja do Senhor, devemos estar atentos. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aí Paulo está fazendo referência a Isaías. Isaías diz, vai nascer, ele vai reinar, e o seu reino será um reino de paz. Será um reino estabelecido, onde ele governará. E nós, como igrejas do Senhor, temos que estar maranata. Temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, temos que estar na expectativa de que a qualquer momento Jesus pode voltar. E nós temos que viver nessa esperança. Não há esperança maior para a igreja do Senhor do que a volta do seu Senhor. Não há esperança maior para as nossas vidas do que o aparecimento do Senhor para aqueles que de fato e de verdade são do Senhor. Não há. A nossa esperança é a sua volta. A nossa esperança é um dia estar com Ele. E eu acredito que esse deve ser o maior desejo da igreja. Essa era a expectativa dos apóstolos. Quando Jesus morre, eles pensam que Jesus iria voltar logo. Mas Deus ainda tem agido de maneira misericordiosa para com o mundo, para com a criação, para com os homens. Deus ele ainda tem agido de maneira misericordiosa. Estamos vivendo a era da igreja, o tempo da igreja, o tempo oportuno para a salvação, o tempo oportuno para a reconciliação, o tempo oportuno para entregar nossas vidas ao Senhor. Nós estamos vivendo este tempo, ainda é um tempo de esperança. Porque como foi lido, falado, a nossa esperança, ela não morreu, a nossa esperança, ela vive, porque ao terceiro dia ele venceu a morte. A morte foi tragada, para que com a sua volta, os mortos em Cristo Jesus possam ressuscitar para estarem com o seu Senhor. Aleluia! E na sua volta ele irá estabelecer o seu reino, alguns vão dizer, o seu período milenar. Cristo voltará. E essa é e deve ser a razão da minha esperança como cristão, como servo, como imitador de Cristo, como alguém que foi regenerado, como alguém que foi salvo, aguardando o cumprimento da promessa. Essa deve ser a nossa esperança, porque os nossos antepassados aguardaram o cumprimento e se cumpriu no seu nascimento. Mudou a história e agora nós, como igreja do Senhor, aguardamos a sua volta. E o Senhor tem preparado o mundo para a volta do Messias, do Salvador. E por fim, no quarto ponto que eu quero destacar, quero dizer que a verdadeira esperança, ela é gerada pelo Espírito Santo. A verdadeira esperança, ela é gerada pelo Espírito Santo. Vamos ler o verso 3 de novo. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo.
Olha que coisa magnífica. Dínamos pneuma ágios, pelo poder do Espírito Santo, as vossas esperança e alegria estejam no Senhor. É o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, quem gera essa esperança em nossos corações. É Ele quem faz transbordar, é Ele quem faz com que essa esperança seja gerada nos nossos corações e nos corações daqueles que ainda hão de ouvir a palavra do Senhor, através da minha e da tua vida, e pelo poder da palavra, o Espírito Santo irá penetrar os corações, os convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e assim sofrendo uma metanoia, uma mudança na mente, e entendendo quem de fato somos e quem de fato é e quem de fato Deus é. E assim, entregando as suas vidas ao Senhor pelo poder do seu Espírito. Stott diz que essa esperança, ela unifica os povos na plenitude da volta do Senhor. É uma esperança que abrange todos os povos. Granfield vai dizer que a esperança é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem vai gerar em nós essa esperança. Essa esperança que nos faz aguardar. Essa esperança que nos faz crer. Essa esperança que gera em nós fé. E a fé, ela é algo sobrenatural, extraordinário, que nos faz enxergar aquilo que ainda não se concretizou. E tudo isso é pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele converge todas as coisas para a glória de Deus até a volta dele. Qual é a esperança que Paulo está falando aqui? O Cristo bendito, que voltará para buscar a sua igreja. Qual é a esperança que Paulo está falando aqui? Esperança essa que foram evidenciados pelos nossos antepassados, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos mártires. A esperança cristocêntrica, porque Ele é a nossa esperança. Vivemos dias onde a nossa fé e a esperança têm sido minada, mas pelo poder do Espírito Santo, Ele que é poderoso, Ele é a dinamis de Deus em nossas vidas, Ele irá restaurar toda a nossa esperança na promessa que Ele fez à sua igreja. Então a este Deus, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. A este Senhor toda a nossa adoração e nele depositemos toda a nossa esperança, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele decretou para as nossas vidas, para a sua igreja, para seu povo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.